Neste vídeo eu vou repassar a nota de aula 12, que trata do estudo das relações quadráticas, tá? Então a gente estudou até agora objetos geométricos descritos por meio de equações lineares envolvendo duas variáveis, tá? Isso quer dizer equações nas variáveis x e y, cujas potências de x e y são iguais a 1 ou iguais a zero, né? Em particular, a gente estudou a reta, né? A gente viu que a reta ela poderia ser descrita por essa forma, né? Ou a gente também escreveu, na verdade, AY mais BX mais C igual a zero. A gente viu que toda a equação descrita dessa forma representa uma reta, né? Escrevendo dessa forma, a gente já consegue enxergar o coeficiente angular dessa reta, né? A inclinação da reta, que é o coeficiente de x, e o coeficiente linear, que é a interseção do eixo da reta com o eixo y, tá? Então agora a gente vai estudar equações dessa forma, só que agora as potências de x e y vão ser iguais a 2, tá? Ou de ambos ou de apenas um deles, tá? De uma dessas variáveis. A gente vai estudar, a gente vai ver que essas equações que podem ser escritas, né, de forma não linear, elas vão representar as circunferências, que também podem ser chamadas de círculos, elipses, hipérboles e parábolas, tá? A gente vai obter, então, esses objetos geométricos a partir de uma equação que a gente vai chamar de modelo matemático geral, tá? Essas curvas, essas quatro curvas, as circunferências, elipses, hipérboles e parábolas, elas também são chamadas de cônicas ou de seções cônicas, tá? Isso porque elas podem ser obtidas como a interseção de um cone duplo circular com um plano, tá? Na verdade, um cone reto circular duplo com um plano. Vamos ver cada um desses casos, tá? Então aqui a gente tem um cone circular duplo e um plano intersectando esse cone, uma das partes do cone, de forma perpendicular, né? De forma que o eixo desse cone seja perpendicular a esse plano. Então, essa interseção é o que está desenhado aqui de roxo, vai ser uma circunferência ou um círculo, tá? Então, por isso que a circunferência também é chamada de cônica. Agora, se a gente interceptar esse cone com um plano dessa forma, né, que ele intercepte toda uma das partes do cone, só que agora esse plano ele não é mais perpendicular ao eixo desse cone, tá? Então, essa interseção vai ser essa imagem desenhada em roxo, que é a figura de uma elipse. Agora, se a gente inclinar um pouquinho mais esse plano, né, imagina essa figura aqui, a gente vai inclinando esse plano, a gente vai fazendo esse plano, vai descendo aqui essa parte desse plano, né, até que ele não intercepte toda uma parte, né, do cone, ou a parte de cima ou a parte de baixo. Então, a figura que vai aparecer é essa aqui, que é uma parábola, tá? E se a gente interceptar agora com um plano que seja paralelo ao eixo, eu estou chamando de eixo do cone, tá? A reta aqui que passa pelo centro do cone. Meu desenho aqui não ficou legal. Na verdade, a reta ela tinha que estar mais aqui, né? Passando aqui pelo centro do cone, tá? Então, se a gente imaginar um plano que seja paralelo a essa reta, interceptando esse cone, então o que essa figura vai gerar, essas duas partes roxas aqui, elas são chamadas de hipérbole, tá? Bom, então,
nós vamos ver que todos esses elementos geométricos, todas essas figuras aí, elas podem ser obtidas por meio de uma equação dessa forma que é chamada de equação quadrática, tá? Então, a gente vai tomar a equação quadrática como ax ao quadrado mais b vezes xy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, onde a, b, c, d e f são constantes, tá? Então, essa equação que vai ser chamada de modelo matemático geral. Bom, para a gente definir essas seções cônicas utilizando a geometria plana, geometria analítica plana, a gente vai precisar compreender o conceito de lugar geométrico, tá? Porque a gente vai definir todas essas cônicas como lugar geométrico. E depois a gente vai associar a esse uma equação nas variáveis x e y, tá? E as soluções dessas equações ou inequações vão ser os pontos do plano que constituem, então, esse lugar geométrico. Bom, por definição, o lugar geométrico é um conjunto de pontos de um plano, tais que todos eles, e somente esses pontos, satisfazem uma determinada propriedade, tá? Então, para a gente compreender, o ideal é a gente ver um exemplo, tá? Bom, vamos considerar um segmento de reta AB contido em um determinado plano. A gente quer saber quais são os pontos deste plano cuja distância até o ponto A é igual à distância até o ponto B, tá? São os pontos equidistantes de A e B. Então, está aqui desenhado o segmento de reta AB, e eu quero saber quais são os pontos do plano que está, né? Temos aqui um plano, onde esse segmento está contido. Então, esses pontos, eles vão pertencer a uma reta que é perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto médio desse segmento, tá? Essa reta é chamada de mediatriz do segmento AB. Então, todo ponto dessa reta, a distância desse ponto até o ponto A é igual à distância desse ponto até o ponto B. Tá? Então, o lugar geométrico dos pontos equidistantes de A e B é a reta M, mediatriz do segmento AB. Tá? É o que está escrito aqui. Ó. Os pontos do plano que contém AB equidistantes de A e B pertencem a uma mesma reta, M, denominada mediatriz de AB. Além disso, os pontos da reta M satisfazem essa condição. Todos os pontos da reta M satisfazem, né? Então, a mediatriz do segmento AB é o lugar geométrico dos pontos do plano que contém AB e que são equidistantes de A e B. Então, a primeira cônica que a gente vai estudar vai ser a circunferência, tá? Então, vamos definir a circunferência como um lugar geométrico. Vamos considerar C um ponto de um plano e R um número real não nulo. Na verdade, R aqui teria que ser um número real positivo, tá? Até é bom fazer essa correção aqui. A gente não vai definir circunferência de raio negativo. Bom, a gente chama de circunferência, então, o conjunto dos pontos P do plano que contém esse ponto C, que estão à distância R de C. Então, por isso que R tem que ser positivo, porque eu estou chamando R de distância, tá? Então, a gente pode afirmar que uma circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância R de um ponto C fixo, tá? E esse ponto C, ele é chamado, então, de centro da circunferência. Então, está aqui nessa imagem, C está aqui. Então, todo ponto que está aqui na circunferência traçada de vermelho tem a mesma distância de C, e essa distância é R, que é o raio da circunferência. Então, a gente pode observar aqui por essa figura que
um ponto P de coordenadas x, y pertence à circunferência de centro C e raio R, se só se a distância de P até C for igual a R, né? Tá aqui um ponto P, então as coordenadas de P são x e y. Então, P pertence a essa circunferência, a distância de P até C for igual a R. Mas quando que a distância de P até C é igual a R? Usando a fórmula da distância, né, a gente sabe que a distância de P até C, a distância desse segmento aqui, é a medida da hipotenusa do triângulo retângulo, que eu vou traçar aqui de azul. Tá? Desse triângulo retângulo. Então, a hipotenusa, esse cateto aqui, ele tem medidas y menos b, e esse cateto aqui tem medidas x menos a. Então, a hipotenusa aqui, que é a distância de P até C, vai ser igual a raiz quadrada de y menos b ao quadrado mais x menos a ao quadrado. E é o que está escrito aqui, tá? Então, a distância de P até C é igual a R, se e somente se a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado for igual a R. Elevando ao quadrado dos dois lados, se e somente se x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado for igual a R ao quadrado. Essa é chamada a equação reduzida ou equação na forma canônica da circunferência, tá? Então, AB, o ponto de coordenada, vamos chamar de B, eu estou chamando de C. C de coordenadas AB, é o centro da circunferência, e o raio da circunferência é R, tá? Então, por exemplo, a circunferência que tem centro no ponto 2 menos 1 e raio 3, ela tem como equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é 9, né? Dada uma equação geral, dessa forma, né, um modelo matemático, a gente quer determinar condições sobre as constantes A, B, C, D, E e F, para que essa equação ela represente uma circunferência, ou represente a equação de uma circunferência, tá? Para a gente verificar quais são as condições, a gente vai tomar a equação da circunferência na forma canônica e vamos desenvolver esses quadrados que aparecem na equação, tá? Fazendo isso, a gente vai fazer então x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Então, desenvolvendo aqui esses produtos notáveis, a gente obtém x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, isso é x menos a ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, então isso aqui é y menos b ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero, tá? Bom, a gente só arranjou aqui então, é o mesmo que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Bom, se a gente for comparar, antes de comparar, né, essas duas equações, na equação geral, a gente pode admitir A diferente de zero, e fazendo isso, a gente pode dividir toda a equação por A, já que, né, A é diferente de zero. Fazendo isso, a gente obtém
essa equação. Agora sim, a gente vai comparar essa com essa. Bom, o coeficiente de x ao quadrado é 1, aqui é 1. Coeficiente de y ao quadrado nessa equação é c sobre a, então a gente pode concluir que c sobre a é 1. Coeficiente de x é menos 2a, aqui é d sobre a, então menos 2a é igual a d sobre a. E coeficiente de y é menos 2b, aqui é e sobre a, então menos 2b é igual a e sobre a. Coeficiente de xy não tem, aqui nessa equação a gente não tem xy, então b sobre, falei b, escrevi d, opa, então a gente tem que b sobre a é igual a 0, isso implica que b vale 0. E, por fim, a gente sabe que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado vai ser igual a f sobre a. Então, isso tudo está escrito aqui, ó. B sobre a igual a 0, então b é 0. C sobre a 1 implica que a é igual a c. D sobre a menos 2a, E sobre a menos 2b. E f sobre a é a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Bom, das três últimas igualdades, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Dessa desigualdade, a gente pode concluir que A é igual a D sobre menos 2A. E B, dessa desigualdade, que B é igual a E sobre menos 2A. Então, fazendo A ao quadrado mais B ao quadrado, isso é d ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais e ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, f sobre a é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, vai dar isso aqui. Tiramos o mínimo múltiplo, então isso ficou d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af. R ao quadrado igual a isso, né? Passei o R pro lado direito e passei F sobre A pro lado... passei R ao quadrado pro lado esquerdo e F sobre A pro lado direito, tá? Bom, R ao quadrado é sempre positivo, né? Já que é o quadrado de um número, em particular o quadrado de um número positivo. Então... Como R, a gente conseguiu escrever R ao quadrado como uma fração, isso só é positivo, já que o denominador é sempre positivo, se D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF for maior que 0. Tá? Então, essa é a condição para que essa equação seja a equação de uma circunferência, tá? Então, logo as condições para que as constantes A, B, C, D, E e F devem satisfazer para que essa equação seja a equação canônica de uma circunferência, é que A seja igual a C, como a gente admitiu que A tem que ser diferente de 0, então C também tem que ser diferente de 0, B tem que ser 0 e D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF tem que ser maior que 0. Tá? A gente ainda pode determinar o raio e o centro da circunferência, dada a equação nessa forma geral aqui. Tá? O raio, ele vai ser, como a gente tem aqui, R ao quadrado igual a isso, então o raio é a raiz quadrada disso. Né? Tá aqui. E o centro da circunferência vai ser, já que são os pontos AB, né? O centro
é o ponto de coordenadas A e B, então o centro tem coordenadas menos D sobre 2A e menos E sobre 2A, tá? Que é o que está escrito aqui. Então, por exemplo, se a gente quer determinar se essa equação é uma equação de uma circunferência, basta a gente verificar quem é A, B, C, D, E e F e verificar se satisfazem essas três condições, tá? Bom, A é igual a 1 nessa equação, C também é igual a 1, né, que é o coeficiente de y2, o coeficiente de x é D, então D é igual a 4, o coeficiente de y é menos 4, F é menos 41 e B é igual a 0. Bom, A igual a C, diferente de 0, foi satisfeito, primeira condição. B igual a 0, a segunda condição foi satisfeita. Agora a gente precisa verificar se a terceira é satisfeita. Fazendo d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af, a gente tem d ao quadrado é 16, mais e ao quadrado também dá 16, e menos 4 vezes a vezes f é menos 4 vezes 41, que vai dar 164. Então, isso é 196, que é maior que zero, tá? Então, satisfez a terceira condição. Logo, essa equação é a equação de uma circunferência. E ela vai ser a equação de uma circunferência de centro, menos 2 e raio 7. Como que a gente verifica isso? Colocando na forma canônica, né? Para a gente colocar na forma canônica, a gente vai usar completamento de quadrados, tá? Deixa eu escrever ela aqui embaixo. A equação é x2 mais y2 mais 4x menos 4y menos 41 igual a zero. Como apareceu, ó, x ao quadrado mais 4x, e a gente sabe que x mais 2 ao quadrado é x ao quadrado, mais 4x mais 4, então basta a gente subtrair 4, tá? Isso porque x mais 2 ao quadrado é x ao quadrado mais 4x mais 4, tá? Então, além disso, a gente tem y ao quadrado menos 4y. Então, a gente pode escrever isso como y menos 2 ao quadrado. Vamos ver quem é y menos 2 ao quadrado. Isso é y2 menos 4y mais 4. Então, a gente também subtrai 4. Menos 41 igual a zero. Então, isso é igual. A equação fica x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 41 mais 4 mais 4, 41 mais 8, 49, que é 7 ao quadrado. Então, o centro é menos 2, 2, e o raio é 7, né? Já que a forma canônica... Cadê a forma canônica? Tá aqui. Bom, a gente vou encerrar então, vou deixar para falar sobre a parábola, hipérbole e elipse em um outro vídeo, tá? Então, nesse vídeo a gente viu a definição, né, de relação quadrática, e a gente estudou a primeira relação quadrática, ou a primeira cônica, que é a circunferência.